41. Glória a Deus, santo aleluia. Agora que você vai fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus Pai. Desde já, Jesus, nós te agradecemos para mais essa rica e tremenda oportunidade que o Senhor está nos possibilitando de nós podermos adorar o Senhor, Pai. Para que o Senhor venha receber nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, venha chegar até o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça presente aqui, Pai. Pai, usa cada um, Pai, conforme a vontade do Senhor, Pai. Pai, que cada um, Pai, que veio buscar do Senhor, venha sair saciado nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Atos 5:41 vai falar assim: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai falar que Pedro e Tiago, eles estavam anunciando a mensagem de Deus no pátio, no templo. Então a Bíblia também é bem clara em dizer que os fariseus daquelas épocas, os religiosos, quando eles ficaram sabendo dessa situação, eles automaticamente mandaram os seus soldados irem prender Pedro e Tiago. E a Bíblia fala que quando os soldados foram prender Pedro e Tiago, a Bíblia é clara em dizer que estava de noite. E eles não puderam julgar a causa de Pedro e Tiago pelo fato que estava de noite. Então Pedro e Tiago passaram uma noite no cárcere trancado. E a Bíblia também é bem clara em dizer que durante essa noite veio um anjo do céu que libertou Pedro e Tiago. E eu acho interessante, quando eu li essa parte, que não tem algema para Deus, não tem cadeia. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não tem cadeia, não tem autoridade, não tem gente que se acha grande que pode parar o chamado da vida de alguém. Porque você pode levar isso como uma referência, porque eles estavam presos. A Bíblia fala que tinha diversos soldados na frente da cela deles para não ter risco nenhum deles sair. Mas o nosso Deus ele é tão grande que não teve nenhum soldado que parou eles de saírem. Então, daí dá para nós imaginar o tamanho do Deus que nós servemos. Então, a Bíblia também é clara em dizer que quando o conselho superior foi pela manhã, eles se reuniram e começaram a se discutir, dizendo aqui, o que nós podemos fazer com eles? Porque nós já falamos pela primeira vez para eles não anunciar o Evangelho de Cristo. Mas nós encontramos eles de novo anunciando. O que nós devemos fazer com ele? A Bíblia é clara em dizer que ele manda os seus soldados ir na cela buscar ele. Então, quando os soldados chegam lá e vê que eles não estão mais lá, então eles voltam para falar com eles, falar com os religiosos, dizendo assim: nós fomos lá, as celas estavam bem trancadas e os guardas estavam na porta. Então eles ficaram sem reação, porque eles não tinham como explicar como que aquilo tinha acontecido. O que eu acho interessante nisso mais cedo, quando eu li, que quando Deus ele age na vida do ser humano, o ser humano não consegue explicar como que Deus agiu. Da mesma maneira que eles não tiveram explicar, eles não tiveram como explicar como que aqueles homens saíram da cela. É a mesma coisa quando Deus ele age na vida do ser humano. As pessoas de fora ficam olhando assim, como que isso é possível? Para nós aqui isso era quase impossível, mas Deus lá do céu olhando tudo, eu posso. Isso é muito lindo quando eu li isso mais cedo. Então a Bíblia também é clara em dizer que quando eles não tiveram resposta para aquela situação que eles tinham saído, a Bíblia é clara em dizer que alguém que chegou um homem avisando eles que eles estavam no pátio anunciando a mensagem de Deus. Então outra vez eles falam que enviam soldados até eles para prender eles de novo. Olha como o nosso adversário ele não desiste nem para a primeira, nem para a segunda e nem pela terceira vez. Eles já tinham prendido eles pela primeira vez. Pela segunda vez, o anjo soltou eles. Então eles tentam prender pela primeira vez, pela terceira vez. Isso é para deixar bem claro para o nosso adversário. Ele não brinca. Se ele puder nos prender toda hora, ele vem e nos prende e Jesus nos solta de novo. Ele vem e nos prende e Jesus nos solta de novo. Esse é para mostrar que o nosso inimigo, ele não desiste de nós. Ele sempre, a Bíblia fala que o nosso
nosso inimigo da nossa alma. Ele luta 24 horas tentando achar algum defeito, alguma brecha para tentar nos derrubar. Por isso que nós temos que ser igual a 5 virgens prudentes, que tiveram prudência para deixar o seu azeite reservado. Elas foram o quê? Prudente. E não tinha brecha para deixar o inimigo agir na vida dela. Assim nós temos que pegar essa referência delas. Então a Bíblia fala que quando eles foram lá, eles prenderam Pedro de novo. Pedro de novo e Tiago de novo. Falar, assim que prenderam ele, aí eles começaram a discutir no Conselho Superior, dizendo o que nós vamos fazer com eles. Então a Bíblia é clara em dizer que levantou um homem chamado, deixa eu só ver aqui, qual que é o nome desse? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia vai falar que é o nome dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que um homem chamado Gamaliel, ele levanta do Conselho Superior para dar um conselho para ele. A Bíblia é clara em dizer que esse homem ele era um homem muito sábio, um homem muito respeitado no meio daqueles homens religiosos. Então a Bíblia fala que Gamaliel, ele dá duas referências. Ele dá a referência de 2 homens. Ele cita aqui que teve um homem que tinha se levantado e juntou 400 homens para tentar anunciar um novo evangelho. Mas ele era um homem tão sábio que ele usa uma outra reflexão. Que teve um outro homem também que tentou fazer a mesma coisa, só que juntou muito mais. E ele falou assim, esses homens que tentaram fazer coisas da carne, eles acabaram, um acabou morrendo e o outro acabou sendo esquecido. Mas se esses homens, Pedro, que no caso era Pedro e Tiago, estão anunciando algo que vem do céu, por acaso nós, que se nós quisermos, se nós parássemos eles, por acaso nós não estaríamos parando o próprio Deus? Olha o que ele quis falar no Conselho Superior. Se nós parar eles e eles forem do céu de verdade, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Então eles acham aquele conselho muito agradável, que eles pensam assim, se for do céu, eles vão prevalecer. Mas se for da carne, uma hora vai acabar. Tudo que eles estão fazendo aí, ó, uma hora isso vai acabar. E o que eu acho interessante, que Deus, sempre quando Deus nos coloca em uma situação, Deus ele sempre tem um escape para tudo. Porque a Bíblia fala que os religiosos eles queriam matar Pedro e Tiago de qualquer maneira. E Deus usou Gamaliel para dar aquele exemplo. Então foi um escape deles. E o que eu acho mais interessante ainda, que aos olhos humanos, muita gente podia olhar ali, não, aquilo ali já é o fim, porque pelo fato que eles já avisaram pela segunda vez, eles não vão dar uma terceira chance. Mas Deus não, Deus ele é tão maravilhoso que Deus usou Gamaliel para dar mais uma terceira chance para eles. Então a Bíblia é clara em dizer que assim que eles escutam o conselho de Gamaliel, então eles são soltos. A Bíblia fala que eles levam chicotadas. Aí que era um ponto que eu queria entrar. Então eles ficam alegres. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrer por causa do Evangelho. O que eu acho mais interessante, que quando eu li isso aqui, eu li assim, eles se acharam dignos de sofrer por causa do Evangelho. E eu fiquei pensando assim, Jesus. E muitas das vezes nós reclamamos de tanta coisa, nós murmuramos, nós queremos parar, e eles aqui no sofrimento, eles aqui porque tomaram chicotadas, eles se alegraram, e muitas das vezes quando nós tomamos chicotadas, nós pensamos em parar, nós começamos a murmurar, já falando, não Deus, não dá para mim mais, eu vou parar porque o carro está muito grande, e eles se alegraram. Então nós temos que pegar eles como referência, nós temos que nos alegrar, porque Jesus ele sempre deixou bem claro que o céu não era para fracos, o céu era para quem é forte, o céu era para quem era perseverante, o céu era para quem é verdadeiramente fiel a Deus. Jesus ele sempre deixou bem claro nos ensinamentos dele que o céu ele não ia ser tomado fácil. Não, o céu ele é lugar que aqui na terra nós sofremos, mas no céu nós seremos 30 milhões de vezes recompensados. Então essa é a palavra que eu quero deixar no nosso coração. Quando nós tomamos chicotada, às vezes nós pensamos assim, Deus não está dando mais para mim. Lembra dessa passagem aqui, ó, que Pedro ele se alegrou porque ele estava sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Lembra dessa passagem e pensa, se ele se alegrou, ele como ser humano como eu, então no meio da aprovação, no meio da luta, eu irei me alegrar, porque nenhuma vitória depois da Deus. Então eu agradeço por essa rica e tremenda oportunidade.
Glória a Deus.